Nesse vídeo, vamos falar sobre raízes de funções quadráticas, que são funções polinomiais do segundo grau. A fórmula para essas funções é f de x é igual a ax2 mais bx mais c. Antes de falar sobre como a gente determina essas raízes, vamos ver a interpretação geométrica, porque nós já sabemos que o gráfico é uma parábola e as raízes são aonde o gráfico vai cortar o eixo x. Então vamos analisar todos os casos possíveis. Na primeira linha, a gente tem concavidade para cima. Isso quer dizer que o a é maior do que zero. O que pode acontecer com a parábola? Ela pode cortar o eixo x em dois pontos. Então, nesse caso, duas raízes. Ela pode tocar o eixo x em apenas um ponto, que é esse caso aqui, que eu indiquei com a setinha. Ou pode acontecer de ela não encostar no eixo x, não cortar o eixo x. Então, nesse caso, a gente tem duas raízes. Nesse caso, a gente tem uma raiz só, que a parábola só encosta no eixo x e depois volta a subir. E nesse caso, a gente não tem raízes, zero raízes. E quando a concavidade for para baixo, a gente vai ter resultados semelhantes. A parábola pode cortar o eixo x em dois pontos. A parábola pode só encostar no eixo x. Nesse caso, a gente tem uma raiz, que é justamente aonde ela vai encostar nesse eixo x. Aqui a gente tem duas raízes. E por último, a parábola não encostar no eixo x, não cortar o eixo x. Nesse caso, não tem raízes. Conclusão, gente, que geometricamente uma função quadrática pode acontecer três coisas. Ou ela tem duas raízes, ou ela tem uma raiz apenas, ou ela não tem raízes. Isso a gente consegue tirar apenas fazendo uma interpretação geométrica. O que nós vamos ver agora é como determinar as raízes, como determinar pela fórmula da função em qual caso a gente está e, além disso, determinar as raízes quando elas existirem. O primeiro passo para a gente resolver esse problema é determinar o que a gente chama de delta, determinar o delta. Delta é esse triângulo é a letra grega delta maiúscula. Então, a letra grega delta maiúscula é um triângulo. Então, esse delta é um número que ele vai ajudar a gente a descobrir em qual caso a gente está. Ele vai depender de A, B e C, ou seja, você tem que inicialmente, geralmente a gente faz isso mentalmente, saber quem é o A, quem é o B e quem é o C, lá na expressão da função. Bom, e o que esse delta vai nos dizer? Vai nos dizer em qual caso nós estamos, se nós temos duas raízes, se nós temos apenas uma raiz, ou se a gente não tem nenhuma raiz. Então, tudo vai indicar pelo sinal de delta. Se delta for positivo, maior do que zero, nós vamos ter duas raízes. A gente está nesse um desses dois casos aqui, ó. A parábola corta o eixo x em dois pontos. Se delta for igual a zero, exatamente zero, a gente vai ter apenas uma raiz. Então, nós vamos estar em um desses dois casos aqui. Vai depender da concavidade. E se delta for menor do que zero, a gente fez a conta e deu um número negativo, é porque não tem raízes. Então, a gente vai estar no terceiro caso. Bom, repare que eu escrevi aqui duas raízes reais, uma raiz real ou não há raízes reais, porque nós estamos estudando a teoria dentro do conjunto dos números reais. Estudando a teoria em conjuntos de números maiores, por exemplo, o conjunto dos números complexos, essa teoria muda, por isso é importante enfatizar que nós estamos falando de raízes reais. Bom, então eu achei o delta, fiz a conta e descobri em qual caso eu estou. Se o exercício for um exercício ou o seu problema for só de saber quantas raízes são, se são duas, se é uma só ou se não tem, basta achar o delta que essa conta já vai resolver o seu problema. Se você precisar das raízes, então você ainda tem mais uma fórmula, que é essa fórmula aqui. Essa fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara. Então eu vou circular a fórmula de Bhaskara de azul aí. Fiz um retângulo de azul. Tá? Essa fórmula, na verdade,
ela determina duas expressões numa sentença só, porque existe mais ou menos, né? Então, a leitura da fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o que quer dizer esse mais ou menos? Quer dizer que tem duas coisas ali. Tem o menos b mais raiz de delta sobre 2a, ou seja, é a conta com mais e a conta com menos. Então, aquele mais ou menos lá é só para facilitar a escrita, mas na verdade tem duas sentenças ali reduzidas numa sentença só. Então, a gente tem que x é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, ou x é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos ver como que a gente utiliza essas fórmulas em alguns exemplos. Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo, f de x é igual a x2 menos 4x mais 3. Primeiro passo é a gente calcular o delta. Então, o delta tem que lembrar da fórmula dele. Essas fórmulas fazem parte de um conjunto de fórmulas que um aluno do ensino médio tem que saber de cor. Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Então, é muito mais fácil a gente guardar a fala da fórmula. B2 menos 4AC. O que eu vou fazer agora? Substituir B, A e C nessa expressão. O B é igual a menos 4 ao quadrado. O A é igual a 1. E o C é igual a 3. Então, delta é igual a 16 menos 12, que é igual a 4. Primeiro passo você já fez. Repare que nesse caso o delta deu positivo, porque 4 é um número maior do que 0. Então, por essa análise aqui, desse quadrinho, né, dessa lista aí de delta maior igual ou menor do que 0, nós já sabemos que nós temos duas raízes reais. Nós estamos no caso em que nós vamos ter duas raízes. Como que a gente vai achar essas duas raízes? Através da fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Que na verdade são duas sentenças. A primeira com mais, a outra com menos. A gente não faz elas separadas, a gente só separa ela no final. Então primeiro vamos escrevê-la. Menos b, o b é igual a menos 4. Tem que ter cuidado que o b já é negativo. Então vai ficar menos 4. Mais ou menos, o delta deu 4. Se o delta deu 4, a raiz de delta é igual a 2, porque a raiz de 4 é igual a 2. E 2a é igual a 2 vezes 1. Então, vamos melhorar essa expressão eliminando parênteses em cima. Menos 4 é igual a 4, mais ou menos 2 sobre 2. Agora, a gente separa essas expressões. Primeira, a gente faz só com o sinal de mais e depois a gente faz só com o sinal de menos. Só com o sinal de mais, 4 mais 2 sobre 2. E com o sinal de menos, 4 menos 2 sobre 2. 4 mais 2 sobre 2 dá 6 sobre 2, que é igual a 3. E 4 menos 2 sobre 2 dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Isso quer dizer que as raízes são dois números, que são x igual a 3 e x igual a 1. Como a concavidade é para cima, porque o A é positivo, nós estamos nesse primeiro caso aqui. Deixa eu circular ele aqui. Bom, nós estamos nesse primeiro caso que eu circulei de azul aí agora. E eu descobri que essas duas raízes, x1 e x2, são 1 e 3. Bom, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a função x2 menos 4x mais 4. Então, o primeiro passo é achar o valor de delta, que é igual a B2 menos 4AC. Bom, substituindo, delta é igual a B2, o B é menos 4, o A é igual a 1 e o C é igual a 4.
Então, delta é igual a 16 menos 16, porque 4 vezes 1 vezes 4 é 16, deu 0. Pronto, achei delta. Delta é igual a 0, a gente sabe que nós vamos ter uma raiz apenas, uma raiz real. Isso quer dizer que na hora que eu usar aquela fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, que é igual a x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, quando eu fizer com mais e quando eu fizer com menos essa conta, vai dar o mesmo resultado, né? Porque a raiz, na verdade, é uma só. Bom, então vamos substituir b por menos 4. Então, de novo, vai ficar menos 4. Tem que ter cuidado que o b é negativo e já tem um menos da fórmula. Mais ou menos, raiz de delta é raiz de 0. Raiz de 0 é igual a 0. Sobre 2a, o a é igual a 1, então 2 vezes 1. Então ficou 4 mais ou menos 0 sobre 2. Só que fazer 4 mais 0 ou 4 menos 0 dá o mesmo resultado, que é 4. Então, na verdade, esse mais ou menos aí não vai me dar duas expressões diferentes. Então, fica simplesmente 4, porque 4 mais 0 ou 4 menos 0 vai dar 4, sobre 2, que é igual a 2. Então, eu achei a única raiz que existe, que é x igual a 2. É o único número que você joga aqui no valor de x e o resultado vai dar 0. Né? Determinar a raiz é isso. É descobrir quais são os valores de x que nós jogamos na fórmula da função e o resultado dá 0. Nós descobrimos que existe o 2. Na questão anterior, nós descobrimos que existem dois valores de x que você joga na fórmula da função, que é o 3 e o 1, e o resultado vai dar 0. Bom, vamos para mais um exemplo. F de x é igual a menos x2 mais 4x menos 5. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Primeiro passo é determinar o valor de delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Bom, o B vale 4, então 4 ao quadrado, menos 4. O A vale menos 1 e o C vale menos 5. Tem que ter muito cuidado com os sinais, porque se errar um sinal, o valor de delta altera e o restante da conta fica errado. 16. Agora vamos analisar o sinal dessa conta. A gente tem três números negativos, menos, menos e menos. A gente sabe que menos com menos dá mais na multiplicação. E esse mais resultante com o menos do menos 5 vai dar o resultado negativo. Então eu já sei que o resultado dessa conta aí vai dar negativo. Então é 16 menos. Pronto, agora eu faço a conta só com os valores dos números, né, que é o valor sem o sinal. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Pronto, 16 menos 20 é igual ao menos 4. Bom, você já identifica que delta deu negativo, porque 4 é um número menor do que 0. E se delta dá negativo, a gente está no caso em que nós não vamos ter raízes reais. Ou seja, não adianta partir para a fórmula seguinte, porque já sabemos que não tem raiz. Então, esse é o caso mais curto na hora da gente resolver. Né? Não há raízes. Não há raízes, é bom enfatizar, não há raízes reais, que estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Bom, então eu fiz três casos mostrando que a fórmula de Bhaskara funciona. Né? Esse procedimento de achar a delta e depois usar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a é um procedimento que funciona sempre. Vou fazer mais um exemplo, letra D, que é f de x é igual a 2x2 menos 8. Vou fazer esse exemplo porque o b vale 0, só para mostrar que essa fórmula funciona, esse procedimento funciona inclusive quando os valores na hora que você tem a função f de x é igual a ax2 mais bx mais c, de que o procedimento funciona
inclusive quando B e C ou um dos dois vale zero. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, achar o delta. E para que nessa conta aí, o B, que é quem multiplica o x, é igual a zero. Então, a fórmula é B2 menos 4AC. Então, é 0 ao quadrado menos 4. O A vale 2 e o C vale menos 8. Então, é 0 ao quadrado, que é 0. E agora vamos analisar o sinal dessa conta aqui, ó. Aqui eu tenho menos com mais com menos. Então, menos com mais vai dar menos e menos com menos o resultado é positivo. Então, já sei que vai ficar 0 mais alguma coisa. Bom, e agora a gente faz o produto dos números sem o sinal. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 8, 64. Então, delta dá 64. A gente está no primeiro caso. O primeiro caso é que o delta é positivo. Delta positivo indica para a gente que nós temos duas raízes. Agora nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso tem que memorizar. Vamos substituir os valores. O b vale 0, então é menos 0, mais ou menos delta é 64. A raiz de delta é igual a 8. E 2a, o a vale 2. Então vai ficar 2 vezes 2. Bom, menos 0 é igual a 0, mais ou menos 8 sobre 4. Então, nesse caso, delta positivo vai ter duas respostas. 0 mais 8 sobre 4 e 0 menos 8 sobre 4. 0 mais 8, 8 sobre 4, 2. 0 menos 8, menos 8, dividido por 4 é igual a menos 2. Então, as raízes são x igual a 2 e x igual a menos 2. São dois valores. Bom, esse caso em que b vale 0 dá para fazer de um jeito mais fácil, sem usar todo esse procedimento de achar delta e depois usar a fórmula de Bhaskara. Uma maneira de você encontrar as raízes diretamente nesse caso é você resolver 2x2 menos 8 igual a 0. É usar a definição do que é raiz. São os valores de x que levam a função no zero. E aí, você, nesse caso, dá certo também deixar x2 na esquerda sozinho, tentar isolar o número x2, a expressão x2. Então, passando o 8 para lá é igual a 8. Então, o x2 a gente vai deixar sozinho, é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então, x ao quadrado é igual a 4. E para a gente resolver essa equação, a gente faz de cabeça mesmo. Quais são os números que elevado ao quadrado dão 4? Né? Uma maneira é você lembrar da raiz de 4, que é 2. Então, 2 é um desses números, mas o menos 2 também vai dar certo, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. E a gente quer descobrir todos os números que elevado ao quadrado dá 4. Então, x é igual a 2 ou x igual a menos 2. Esse primeiro número aqui, x igual a 2, você pode obter fazendo a raiz quadrada de 4. E lembrar que nesse caso tem que incluir o outro, que é o menos 2 no caso, porque ele também faz com que essa igualdade seja verdadeira. Então, desse jeito, quando acontecer de b ser igual a 0, o procedimento usando a fórmula de Bhaskara funciona, mas existe um procedimento mais curto para você determinar essas raízes.